Fala galera, beleza? Está aí como prometido o upload da live que rolou na semana passada com o sensacional Igor Cato. Né? Para quem não assistiu, não pôde estar lá na hora, né? O Igor falou muito aí, né, em relação até à história dele, fazendo aí um paralelo. Né? Falou muito sobre essa questão da evolução da carreira, o que de fato você tem que se preocupar, né? Quais são as ilusões aí que a galera tem. Então assim, é legal que você, né, tendo aí uma visão mais realista mesmo do que você precisa fazer, né, com certeza vai te ajudar a direcionar melhor os seus estudos, a sua carreira, né, o que você tem que se preocupar naquele momento. Bom, só vou pedir desculpa aí também porque essa live, né, a gente acabou caindo, né, tendo a conexão caindo no início dela, e por conta disso, né, quando eu fui juntar os dois vídeos, infelizmente, né, a primeira parte já não estava mais disponível. De alguma forma o Facebook tirou, né, do ar, não sei se foi em função da queda, né, mas porque realmente foi um vídeo relativamente curto, então esse pedacinho acabou se perdendo, mas por conta, né, dessa queda, quando a gente recomeçou a live, eu fiz questão, né, de fazer um breve resumo mesmo do que rolou na primeira parte, né, pra galera que estava chegando lá na hora. Então, acredito que a perda não tenha sido assim tão grave, né? Acredito que tenha sido aí bem tranquilo, né? Com certeza, todos esses aspectos que eu mencionei aqui agora, né, eles estão nessa live que vocês vão poder conferir agora. Então, por favor, se você já é inscrito aí no canal, maravilha, dê o seu like. Se você não é, além do like, eu peço que você se inscreva, por favor, para que a gente mantenha aí esse ritmo e consiga continuar trazendo essa galera sensacional para conversar, interagir com todo mundo aí, movimentar a comunidade. E só lembrando aí que eu dividi esta live em duas partes aqui para fazer o upload no canal. Então essa primeira parte é referente a esse bate-papo que eu tive com o Igor, né, falando sobre a história dele, sobre a carreira, sobre dicas importantes aí que eu cheguei a mencionar para vocês. E eu posto em seguida, eu faço o upload aí da segunda parte referente só ao momento aí de review que a gente fez ao vivo em relação a 3 imagens sorteadas lá na hora. Então beleza, fique agora com a primeira parte. Valeu e até a próxima. Então, olha só, galera. Tá, eu vou pedir para o Igor, então, partir aqui do seguinte. Maravilha, a galera é super generosa, a galera coloca altos detalhes. Tá, Igor, então, a galera tá dizendo aqui que você parou quando você entrou lá na Méliès, né, que para você o 3ds Max ainda era uma coisa da NASA, e... Nossa, falando né, isso pra caralho. e que você ainda estava aprendendo a gerar viewport, mas estava dando preferência, inclusive, para aprender mais as técnicas mesmo do software, para depois começar a se atrever a pegar algo mais avançado. Então, você recebia os exercícios, né? Fazer o exercício básico e depois, sim, se atrever a fazer algo mais rebuscado. Mais rebuscado, né? Eu acho que você pode partir daí. Não, tá, pra mim essa parte tipo, de saber esperar, né, foi super importante, né, porque eu fui aprendendo aos poucos e fui realmente ouvindo o que o professor tinha ali, né, para falar, e aí eu fui pegando bem rápido, né. Quando eu peguei já todas as ferramentas, eu falei, putz, é isso. Então, tipo, eu já tinha entendido bem o conceito, né, então aí era começar a aplicar a parte teórica, né. Claro que também, assim, uma coisa que foi muito boa, que isso eu não tinha falado antes, né, agora saber a parte, fazer poly by poly, topologia, então todo o conceito, antes de pegar o ZBrush, eu peguei tudo aí, né, tudo nessa fase, né. Então, para mim, assim, poly by poly, abrir o V na mão mesmo, sabe? Selecionar o polígono, dar uma planar, selecionar outro polígono, dar uma planar. Porque depois que me ensinaram o que era o unfold. Mas primeiro eu aprendi, tipo, o que era na mão. Então, assim, tudo, pelo menos que nem lá na Méliès, o conceito era assim, vou te passar do jeito mais difícil para depois, quando você aprender o mais fácil,
você acha que já é fácil e não vai se sentir tão... Assim, é aquele lance, né? Porque, por exemplo, no 3D, né, nos softwares de 3D em geral, existem várias formas de você chegar numa solução, né? E eu acho realmente importante, eu acredito que também seja importante, né, a pessoa ter essa carga técnica até mais básica mesmo, né, mais rudimentar, digamos assim, justamente porque, assim, às vezes uma feature dessa apresenta um problema, sim, ou é aquele arquivo mesmo que está amaldiçoado, né, e começa a dar pau toda hora, então, assim, você vai ter que recorrer a outros caminhos para solucionar, né? E essa base técnica é muito importante. É muito porque o que eu sempre falo é o seguinte, assim, você sempre tem que estar atualizado com os novos programas, coisas mais fáceis que vão facilitando, né, para você trabalhar, né? Que nem quando lançou o Marvelous para fazer roupa, putz, foi muito legal. Assim, outras coisas, ZRemesh, um monte de coisa que tem lá no ZBrush hoje em dia que antigamente não tinha. Então, hoje, como é que funciona a minha pipeline? Eu tento de um jeito mais fácil fazer, sei lá, fazer remesh, depois deletar limpar a topologia e fazer o que eu quero. Mas assim, se não estiver funcionando, então eu vou meio que regredindo, sabe? O último objetivo, a última técnica que eu vou tentar é fazer na mão. Tipo, resolver o problema eu sei resolver. Sim. Né? O problema é assim, às vezes eu vou tentar fazer de um jeito mais fácil. Se não deu o jeito mais fácil, eu vou fazer de outro. Se não deu do outro jeito, eu vou fazer de outro. Então, assim, o que é natural, né? Assim, você vai ganhar tempo. O lance é a eficiência, né? Você ganhar mais fazendo menos, né? Porque o que eu falo na indústria é assim, você vai ter que refazer muita coisa, né? Porque geralmente quando você está estudando, a galera está estudando, é assim, o professor fala para mudar alguma coisa, aí o cara tem dó de mexer em determinada coisa e fala assim, mas isso daqui deu um puta trabalho, perdi o dia inteiro. E assim, quando você trabalha na indústria, tanto de toys como de game, você faz uma coisa, o diretor de arte vem, ou o diretor do jogo vem e fala, precisa mudar isso, vai precisar mudar. Não importa se você fez 800 peças e essas 800 peças elas não estão agradando o diretor de arte ou não tá bonita, você vai ter que refazer. E refazer assim, ou você vai ter que arrumar o que tá errado, ou realmente deletar e refazer, né? Então, uma coisa que você aprende depois, conforme você vai fazendo tantas vezes a mesma coisa, né? Que fica normal você refazer alguma peça ou simplesmente deletar tudo e fazer de novo. Então, isso é normal. Eu falo que você tem duas opções. Ou você modela, né, tipo, refaz puto. Que acontece, ou você simplesmente fala, tá bom, vou refazer. Tipo, que as duas opções você vai ter que fazer. Sim. Exatamente. Assim, o lance, né, acredito que assim... Rafael Araújo. A galera participa. Valeu, Hugo. Brigadaço. Mas assim, vou até aproveitar aqui, né, para a gente fazer um gancho, a gente recupera um pouco do que a gente conversou enquanto a gente caiu. Né, assim, né, por mais que você já estivesse no universo, né, do 3D lá na escola, tinha muita coisa ainda que você ia aprender, né, e você estava aberto a isso eu acho muito importante, aberto inclusive a lidar com conceitos básicos dentro de software. Mas assim, né, pegando aí, até fazendo referência também, né, que você também passou a pesquisar muito em cima dos fóruns, né, que o próprio Cris Costa, né, 3D for All. Exatamente, através do 3D for All, né, o Fausto Martini também foi uma grande inspiração para todo mundo, a galera da Vetor, né, teve dois nomes que você citou, inclusive. Que é o Rafael Gaichev e o Diego Maia. Que começaram, né, a introduzir mais o ZBrush dentro da pipeline da indústria, né, não só nas escolas, né. Sim. A galera da Cibus também. O que era difícil era convencer a vanguarda, né? Exatamente. Em 1990 com o 3D. Exatamente. Que existiu o 3D e tal, né? E somos todos muito gratos a eles, né?
né? E aí, vou até aí a gente fazendo o gancho aqui, né? Quando é que você começou a, de fato, né? Você terminou o curso, né? Isso foi em 2007, você falou, né? Acho que foi por aí. Posso estar enganado, mas Sim, é por mais ou menos aí. mais ou menos aí. Né? E aí, em 2007, né? Você terminou, ou melhor, você começou a fazer o curso, deve ter terminado ali mais ou menos o quê? 2008. Sim. E aí você já partiu já para trabalhar Não, com... aí foi a pior fase financeira da minha vida, viu? É Vamos verdade. lá. Eu fiquei bem endividado, assim, com o Sim. banco, até com a própria Menezes Caramba. mesmo. Caramba, olha. Hoje acho que não seria possível fazer o que eu fiz, tipo, um aluno fazer o que eu fiz, mas eu fiquei bastante devendo mesmo, né, para a Aham. escola. Então aí eu fiz renegociações que ia pagar e tal, não sei o quê. Porque assim, teve no curso eu tive que parar de trabalhar, né? Porque senão eu não ia conseguir aproveitar o curso, né? Sim. Do jeito que era para aproveitar e eu ficava o dia inteiro lá, né? Então eu peguei e decidi mesmo, né? Só que aí quando eu terminei o curso, meu portfólio ainda não era tão bom, né? Uhum. Depois de um ano, assim. Era legal tudo, mas não era uma coisa para entrar na indústria realmente e mandar ver. Então eu demorei mais que quase, não um ano, mas quase um ano para arrumar meu primeiro trampo. Só que Aham. aí, nessa época, eu falava assim, ó, aí também, endividado eu já tava, então Sim. já tava fodido. Então a única coisa que me restava era estudar mesmo, né? Aham. Então aí praticamente eu fazia. Foi uma época que eu era bem intenso, assim, nos fóruns, né? Tipo, os Cybercenter, essas coisas. Então eu tava postando praticamente quase toda semana, postava alguma coisa. Olha que legal. Não, coisa boa, coisa ruim, assim, mas Aham. eram coisas legais. Aí depois que eu consegui meu primeiro trampo, aí eu nunca mais eu fiquei desempregado, né? Então foi sempre saindo de um lugar, indo pro outro, aí o outro Uhum. via que seu trampo tava bom, ou que você era um bom profissional, e aí foi indo. Mas o começo, né, até arrumar o primeiro trabalho foi. Mas assim, o bom é que eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Me planejei e falei assim, eu preciso de mais coisas para fazer. Então eu fui Sim. e. Ó, o Felipe Simão. O Felipe, ele me carregou no colo, cara. A gente morava na mesma rua, tá? Legal pra Sim. caramba. Que É. legal. Né? E assim, Eu morava na casa dele praticamente. Por isso que é Igor Simone que ele falou. é maneiro. É legal que, né, a galera das antigas sempre vem, né? A galera que tem amizade verdadeira mesmo acompanha, Sim, né, cara? sim. Isso é muito legal. Né? Tá sempre apoiando. É. Mas assim, E, beleza, você arrumou o seu primeiro trabalho já foi na... foi o primeiro trampo que eu fiz foi um trampo para Glass Cinema, Aham. que era uma coisa para chamava Historietas Assombradas para crianças mal criadas, alguma coisa assim, que o diretor é Sim, o Vitor Hugo. sim. Se eu não me engano, eles têm Caramba. hoje desenho no Cartoon Network, Uhum. que é o Historietas Assombradas também. Só que o que eu tinha feito é porque assim, o Vitor, ele tinha um background totalmente meio Tim Burton, assim, sabe? Aham. Stop motion e tal. E aí quando eu entrei lá, foi para fazer os bonecos que ele já fazia em stop motion, só que em 3D. Ele queria Aham. fazer a técnica misturada, né? Misturar alguma coisa de fotografia com stop motion, né? Acabou que esses historietas foi tudo 3D, e aí depois eu fiz um outro trabalho para eles que chama Baú do Lu, que aí Uhum. misturava o cenário, era fotografia, e os bonecos eram 3D, né? Isso tem alguma coisa na internet a respeito? Tem. Deixa eu vou te mandar o link aqui. Tem Tranquilão, que aí eu coloco aqui pra galera. Mas aí, né, quando é que começou esse lance com impressão 3D, né? Porque onde acredito que você desenvolveu muito a sua modelagem foi na Iron, né? Ou não? Ou estou enganado? não, tá. Foi a Foi minha antes grande. ainda. A minha grande escola foi. Antes desse daí, depois desses trabalhos, eu trabalhei com, acho que um ano e meio com empresa gospel.
Caramba! Fazendo desenho gospel, cara. Fazia só cenário. Aí o cara viu que eu modelava personagem e tal, e também tinha o Pereira, que dava aula Você, também. no caso, nessa empresa, você fazia 2D, era desenho mesmo. Não, era modelar. O desenho era desenho, o bonequinho era desenho e o cenário era 3D. Entendi. Caramba! Chamava Midinho, o Pequeno Missionário. Caramba! É do R.S. Soares aí. E assim, eu não sou nada religioso. Pra mim era bem profissional mesmo. Sim, Era, tá me pagando, tô fazendo. E aí eu conheci grandes animadores 2D lá. Animadores da Maurício de Souza tal. Tem o Bruno Tedesco, que é. Hoje ele faz trabalhos para vetor tal. O Bruno, puta, é um grande amigo meu e um puta animador 2D, fera, assim. Sim. Né? Então foi muito legal, assim, tipo, numa empresa gospel, eu conheci vários profissionais muito, muito bons que são grandes amigos até hoje, né? E aí depois disso eu voltei para Melies para dar aula. Ah, é verdade. Eu realmente engoli uma parte aqui. Aí eu dei aula na Melies, não lembro durante quanto tempo. Que foi a época do Mosqueteiro, né? Da imagem do Mosqueteiro aí. Não, eu acho que não, o Mosqueteiro eu fiz na Zombie. Foi depois. Foi depois. Foi depois ainda. O na Melies eu ainda tava. O da Melies foi uma piratinha. Sabe, uma pirada, tem uma menina na época da Melies. Que é essa daqui, deixa eu te mandar. Cadê? Que foi ó, te mandei aí. Que foi um workshop que eu fiz junto com o Grassetti, né? Sim. E aí ele foi lá na Melies lá para dar workshop e, putz, a gente pagava metade do preço professor, né? Ah, eu lembro desse modelo aqui. Então foi uma puta oportunidade, assim, foi uma coisa que realmente eu encarei também como outro desafio, né? Era 2 meses para fazer, eu falei, então eu vou terminar em 2 meses. Eu acho que os únicos que terminaram mesmo no prazo foi eu e o Andy Bruning. Sim. Né? E aí a gente terminou, foi muito legal, aprendizado grande, assim. Aí depois eu saí com proposta para ir pra Zombie, aí na Zombie foi onde eu virei o amiguinho. Né, porque foi na publicidade mesmo, né? Porque onde você tem peças muito trabalhadas, muito loucas, né? Com ideias malucas e para ser executada muito rápido, numa qualidade... Tipo, às vezes o cara vinha com uma referência da Pixar e ele queria que fizesse em uma semana, entendeu? Sim. E meio que você tinha que fazer, assim, porque era o jovem e tal. Então tinha algumas coisas assim que a gente fez, principalmente peças com muitos objetos, né? Com os prazos bem apertados, peças para Cannes também, assim, umas coisas. E assim, aí foi aonde eu fui meio que não sei fazer. E aí não tinha ninguém para falar, você tem que fazer desse jeito, tal. Então, assim, você tem que fazer, tal. Então, aí procura no Google, faz, ou volta para casa pensando como é que vai ter que fazer. Sim, tem que arrumar uma solução. Então, né? Então tem que... porque, assim, a solução de não entregar não existia. Não existe, né? Então, você tem que entregar. É tipo missão de exército, né? Missão dada e missão cumprida, né? Pois é. É legal, eu acho muito legal você falar isso, porque, assim, tem muita gente que acha que, por exemplo, um curso vai resolver, assim, óbvio que você tendo uma orientação vai te ajudar absurdamente, que foi o que aconteceu contigo, inclusive. Vai te ajudar absurdamente, vai fazer você ter uma base muito mais assertiva, mais rápido, né? Porque o cara já está falando por que determinado caminho não funciona, por que esse funciona, por que esse é melhor, né? E tem tudo isso. Só que aquele lance, não existe um curso que vai te dar a solução de todas as situações que podem aparecer durante a vida profissional, né? E esse é um lance que, assim, é interessante, porque, assim, né, eu tive a oportunidade de estudar 6 meses na Nomon, né, Gnomon, como a galera gosta de falar também, né? Gnomon. Mas, enfim, né, eu via muito, assim, por exemplo, de às vezes a aula, ela não ter tanto conteúdo assim, tudo bem, o curso, tá, gente? Eu não tô falando mal do curso, não, o curso é bom e tal. Mas, assim, muitas vezes os caras, eles não falavam
não explanavam muito sobre determinado assunto ou determinada ferramenta, e você tinha um projeto para entregar toda semana, fora que cada matéria dessa também tem um projeto final, que é depois do fim de 10 semanas. Então você tinha que entregar os homeworks mais o projeto final. Sim. Só que o que acontece? Esses homeworks, eles não podem deixar de ser entregues. Não pode, em hipótese alguma, senão você era escorraçado mesmo, né, na frente de todo mundo. Era mais ou menos essa. Eles fazem uma simulação mesmo de como funciona uma empresa, de como funciona a indústria. Então você tem que levar, e muitas vezes a aula não te dava toda a solução. Então, assim, você via a galera, sabe, correndo atrás, e era o dia inteiro, porque eles deixam lá os laboratórios e a galera fica lá. Então, a galera que tinha que correr muitas vezes atrás, ao invés de o professor dar tudo mastigado, não, era a galera que ia atrás, ia no Google, e falava com fulano, e ciclano, e caramba, o meu tá crachando toda hora, e eu não sei o que eu vou fazer. E, então, assim, é muito legal você falar isso, porque a galera, né, por exemplo, eu já cheguei na Nomon tecnicamente já muito bem embasado, né, porque eu fui lá muito mais mesmo para um lance profissional, não fui como um aluno necessariamente. Uhum. Né, era um lance que a gente estava vendo com aquele lance da Axe e tudo mais, que ele ia voltar para cá, ele ia dar aula lá e não sei o quê. Mas, enfim, né, então, assim, o que faz a gente evoluir de fato é justamente essa procura mesmo de soluções no dia a dia, né, bater cabeça, ficar puto mesmo. Sim. Né, e eu acho muito legal você ter trazido isso aqui. Porque até na Melies, né, na Melies os professores ainda são muito bons ali, e eles, a gente aprendia bastante o conceito tal tudo, só que eu aprendia muito mais com os alunos mesmo. Então por isso que eu ia lá o dia inteiro, né? Tipo, eu estudava à noite, né? Então era das 7 às 10 lá a aula, mas eu chegava lá às 10 da manhã e até à noite, né? Sim. Então era esse período, eu estudava com os alunos, né? Então tinha os professores para ajudar ali e tal, em alguma dúvida que não tinha, mas assim, eu agradeço muito os alunos que eu estudei junto, assim, os meus amigos, que é o Caio Fantini, o Fábio Paiva, tinha o Boli também, ele parou de postar tal, mas era uma equipe. Tinha o William também, que virou um grande artista 2D também. E era um grupo ali que sentava um do lado do outro à tarde. E era assim, o que você tá fazendo? O que o outro tá fazendo? Tal, não sei o quê. E era assim, era tudo... E essa amizade rola até hoje, né? Sim, teve épocas que a gente ficava de madrugada no Skype ou no MSN, falando um com o outro, e aí, o que você tá fazendo? Puta, não tô conseguindo fazer a textura. E aí, como é que tá? E também foi um grande... Assim, minha vida inteira foi um aprendizado, né? Na parte de 3D ali e tudo. Então eu consegui bem... muito legal, né? Quando você compartilhando, consegue, né? Compartilhando uma galera, né, que está compartilhando desse mesmo lance, né? É muito legal. Por mais que seja online, viu, gente? Não necessariamente isso precisa ser físico, né? Sim. Eu tive aí, porque assim, como era uma parada muito embrionária na época aqui no Brasil ainda, né? A minha galera era essa, era a Rafa Souza, era o Gustavo Rosa, era o Fábio Aquino, era o Rafael Braga. Então, assim, a gente se juntava também, né, para arrumar a solução, às vezes até de rig, né, coisa que eu nem brinco mais hoje. E hoje todos os meus amigos estão... Quem o Fábio tá na Nova Zelândia, tava lá na UETA até agora. Sim. O Caio que tá na Itália, trabalhando para a Prime One. Tem o Bruno Torniciello, que é um grande artista de hair. É até legal depois você tentar fazer uma live com ele, que ele tem bastante coisa, que ele trabalha na Sony Pictures. Sim, maravilhoso. No Canadá. Vou guardar a dica. Qual o nome que você falou? Bruno Torniciello, Bruno Thor. Maravilha. É muita gente boa e assim, com ele eu faço quase toda semana um hangout, e ele fica fazendo os trampos dele, eu fico fazendo os meus, e a gente fica trocando ideia. Eu faço isso muito com a Letícia, Reinaldo. Você deve conhecer. Assim,
A Letícia eu vi, a última vez que eu vi ela foi na exposição que teve na Nomon, do God of War, e ela tava dando aula lá, ela saiu, apresentou a gente para os alunos dela. Ela é muito gente fina. E o marido dela trabalhava com a gente, né? Sim, o Chris, né? O Chris Guinness, também gente boa também. Gente finíssima. Muito gente boa. E eu acho que é isso aí. Eu vou até agora, assim, a galera deve estar muito curiosa, né? Em relação ao God of War. Né? Como é que foi esse lance do convite? Você estava aqui no Brasil, o Grassetti estava lá, ou você não estava aqui no Brasil ainda? Não, estava aqui no Brasil. Você estava aqui no Brasil, né? O lance, basicamente, eu já trampo com o Rafa há muitos anos, né? Sim. Não sei que... antes dele ir para fora, eu já fazia freela com ele, né? Amigos de longa data. Então isso aí era uma coisa que sempre rolou, né? Sempre rolou alguma coisa, falando assim, pô, tá pintando uma vaga. Aí de repente não rolava. Sim. Entrou outra vaga, vamos ver. E aí sempre foi rolando, até uma hora que pintou a vaga e foi, entendeu? E foi isso, praticamente. O Rafa confia muito no meu trabalho, né? Porque eu sempre nunca deixei a peteca cair, né? Assim, com questão de trampo, sempre tentei ser o mais profissional, não só com ele, mas com todos os freelas que eu faço. Sim. Eu sempre tento entregar o máximo que eu consigo, até mais do que o cliente está pedindo, né? Sempre tento fazer a mais. Porque o meu objetivo sempre é impressionar, entendeu? Pegar e o cara olhar e falar, porra, é isso daí que eu queria, sabe? E isso daí também é a pegada que até o Glauco também tem, e o Rafa também tem, eles gostam disso. E todos os artistas maravilhosos, né? Isso aí então, então isso daí acaba facilitando bastante. Muita gente às vezes pensa assim, 2 anos, 3 anos estudando, o cara é o mito, sei lá, o Michelangelo da modelagem, e já o pessoal acha que já vai para fora. Né? O que eu acho que para você conseguir uma carreira, para você conseguir vir para fora, leva-se tempo, porque leva-se tempo, que eu digo assim, uns 7, 8 anos, mesmo se você é um fenômeno, porque você precisa comprovar também para o governo, por conta do visto, experiência, você tem que conhecer outras pessoas também, porque eu precisei de 10 cartas de recomendação de pessoas extraordinárias para me indicar pro visto, entendeu? Então são coisas assim que é fora do seu trabalho, entendeu? Sim. Então, assim, isso para você conseguir contato de outras pessoas, tal, leva-se tempo. É coisa que você posta no fórum, aí você cria um nome, e as pessoas te conhecem, e aí você vai conversando com as pessoas, tal, e aí vai fazendo outros freelas, e aí as pessoas vão te conhecendo, e aí você cria uma gama grande, né, de pessoas que você conhece, e essas pessoas vão te ajudar também, né? Então, assim, não é só o trabalho, né? Então, assim, tem o que a gente fala é assim, às vezes o cara é um puta artista, só que o cara é um puta pau no cu, assim, sabe? O cara e aí provavelmente ele perde a vaga, entendeu? Porque assim, você vai trabalhar com um cara todo dia. E aí trabalhar com um cara que é muito estrela e essas coisas, aqui no Brasil ainda até que o pessoal até engole, porque tolera, porque é difícil e tal. Mas geralmente aqui, como eles são tipo o Barcelona, né, do game, então eles querem que a equipe inteira fique bem e tal. Então, assim, a maioria da galera que tá no estúdio é super gente boa e todo mundo ali é muito bom. Todo mundo é referência, todo mundo... Então isso também conta muito, né? Para vir para fora é um fator de muitas coisas para acontecer. Né? Não é porque o pessoal acha que é só se aplicar lá, a Blizzard abriu vaga, vou aplicar, e aí dá sorte, né? Sim. Geralmente também tem muito lance que nem tem o Danilo Ataíde que veio agora para Naughty Dog, né? Ele fez o teste e tudo, mas mesmo assim, sei lá, o Frank, que é o lead, liga para um de nós, fala, você conhece, ele é brasileiro,
Você conhece ele, como é que ele é, tal. Então, tipo, sempre rola a mesma coisa aí no Brasil. Quando você vai contratar alguém, quando um empresário vai contratar alguém, a primeira coisa que o cara fala assim, tem esse cara, alguém conhece ele? Sim. Conhece. E aí, como é que ele é? Bacana. Então, tudo. E também tem um lance assim, essas empresas grandes, elas pedem aquelas referências, né, de antigos trabalhos que você já teve, né? Uhum. Geralmente a galera acha que não vai ligar, né? Tipo, que a empresa não vai. Pelo Sim, menos a Sony ligou. liga. Ligou pro Renan da Iron, ligou pro Paulo Uhum. Garcia, que é o dono da Zombie, para Caramba, que legal. perguntar, e aí, você já trabalhou com ele? Ele é legal? Porque Tal. querendo ou não, né, assim, a gente fica imaginando, né? Caramba, a empresa, querendo ou não, ela vai correr um risco, porque está trazendo um Sim, cara de outro lugar que ninguém conhece, sim. né, para um projeto que é grande, que não pode dar errado, que não pode. Uhum. Imagina, aí se desfaz o cara, e aí? O cara vai voltar para o país dele? Como é que é, né? Então, assim, é uma Sim, responsabilidade muito grande, né? sim. Então, e aí, o estúdio ele quer contratar um cara para ficar mesmo, né, Sim. no estúdio e tal. Então, assim, sempre rola um risco. Mas isso aí é com todo mundo. Então, Uhum. rola assim, muitas entrevistas, né, também para no processo, né? Então Uhum. passa pela equipe inteira, tal. Eu acabei, como o meu inglês na época não era nada bom, então eu acabei Uhum. cortando essa etapa de entrevistas, né? Sim. Então botei na conta do Rafa O essa Rafa daí. falou, eu garanto, É, ele vai vir aqui e vai dar conta, mas confia em também mim. foi uma coisa que o Rafa foi muito corajoso também, Claro, querendo ou não, tipo, meio que botou ele o dele na assumiu uma reta. responsabilidade, É, exatamente, meio que botou o exatamente. dele na reta, porque ele falou assim, o cara não fala e, tipo, eu garanto o trampo. Mas, assim, Uhum. isso foi eu fui uma exceção no estúdio. Sabe, quando Sim, abre aquela... abriu a exceção pro cara que, tipo, é só isso, é só uhum. ele, nunca mais vai acontecer, entendeu? Foi uma exceção, mas o normal acontece assim, aplica, os caras perguntam quem que tem a entrevista, geralmente o lead ou alguém conhece já o trampo do cara, Uhum. ou já ouviu, e aí se o cara aplica e mostra que o trabalho é bom, o recruiter sempre vai procurar alguém que conhece o cara, se meio que já se falou mal do cara, meio que já acaba Porque assim, acaba por ali. eu lembro quando eu estava aí, uma coisa que eu ouvia falar muito, muito mesmo, era o lance de saber trabalhar em equipe. Não, Né? isso é sem dúvida. E eles batiam muito nessa tecla, assim, você pode ser sensacional, mas se você não souber trabalhar em equipe, a gente prefere pegar alguém que esteja, de repente, até abaixo, Sim, tecnicamente, mas ele dentro do time vai funcionar tão melhor que o produto final vai ganhar sim, mais, vai atingir uma qualidade muito maior. sim. Né? E, caramba, assim, eu tenho que bater palma mesmo para, né, não só para o seu talento, né, porque se a galera acreditou, Sim. né, olhou o trabalho e viu, caramba, e também até para o Rafael Grassetti mesmo, porque assim, caramba, a confiança, né, que a empresa Sim, sim. teve nele, né, que legal isso, né, de É. saber que o cara chegou num nível tão absurdo, né, que a galera, pô, caramba, aí é o Grassetti que tá falando, pô, com Sim. certeza o cara é bom e tal, e pô, tá aí, deu tudo certo, mas Mas isso também ele teve, tipo, ele conseguiu comprovar pela quantidade de trabalhos que eu já tinha sim, feito pois com é, ele, não, né? se você não tivesse como corresponder, É, né, o que ele então, estava dizendo para as pessoas, com certeza não rolaria. Né? mas geralmente assim, a história geralmente eu acho que o Danilo e o Glauco, eles foram pela Naughty Dog, tipo, aprovaram tal, mas sempre tem a consulta, sei lá, com o Rafa, tal, assim, Aham. a consulta assim, que eu digo, e aí, o cara é gente fina, tal, Sim, tudo. sim, sim. Mas assim, que nem, acho que com o Alex também tem o Fausto também, Sim. que ajudou também o processo. É que nem o Alex falou na live dele, se você não tiver um amigo seu lead, alguma coisa, Aham. não adianta muita coisa. Claro que assim, se você tá aqui se aplica, já fica mais fácil, porque os caras falam, o cara tá aqui, chama para entrevista. Mas Sim. agora o processo de você sair do Brasil e Buscar vir um cara para fora, né? buscar o cara fora, você já tem que ter algum contato. O que eu falo, geralmente que o pessoal faz um pouco de errado, é assim, é fazer contato sem ter portfólio, né?
O pessoal vai no acontece muito. Facebook e começa a metralhar, não sei o que, o meu trabalho, não sei o que e tal. O que eu digo por isso que eu falo de 8, 10 anos, assim, para você vir para fora, porque você vai conseguindo, aos poucos, conquistar amizade, Você vai ganhando know-how, vai ganhando um posicionamento até na comunidade, né? A galera vai se Sim. conversando, vai se conversando. E aí o Porque, pessoal assim, vai conhecendo você e tal. e maravilhoso você ter falado isso, porque assim, a galera, né, até para no lance não ficar confuso, é que assim, não é que você tem que conhecer alguém pessoalmente, que tem que ser amigo do cara. Não é tipo amigão do peito, assim. Assim, É ter, assim, o cara já. assim, de tanto você postar trabalho, você Sim. estar presente nos fóruns, você até, de repente, ter trocado ideia já com muita gente, com outros artistas, e a galera vai notando, vai sentindo que, pô, ali realmente tem um profissional que de fato, que funcione, que funciona, que tem profissionalismo, que tem postura, que é legal de trabalhar junto. Exatamente. Não, porque o processo de contratação é bem. Eu acho que é igual o de uma empresa aí no Brasil. Você vai, sei lá, para uma Vetor Zero, você vai não sei o quê, sempre vai ter tem esse cara, alguém conhece? Não. Tá, mas será que ele vale a pena? Aí o cara fala assim, eu ouvi que ele é gente boa. Então chama ele para entrevista. Vamos conversar com o cara, né? Por mais que eu não conheça cara. muito, vamos conversar, vamos ver como é. Mas geralmente a empresa sempre opta por falar assim, precisa de um cara. Vocês conhecem alguém? Não, isso é clássico, né? Isso é clássico. Então, conheço um cara e esse cara aqui está disponível. Sim. Aí vai. Então, assim, para vir para fora ou para outra empresa, tudo meio que tem que estar encaixado, sabe? Sim. Claro que assim, se você não tiver portfólio, não adianta nada. Você ter conexões e não ter o que mostrar, não ter como provar nada, né? Então, assim, se você tem no portfólio bom, já é tipo 70%. Os 30%, o resto dos outros 30% é questão de mostrar a cara, né? Mostrar a cara, a galera vai conhecendo. Que legal, que legal. E aí o lance, assim, também, tem muita coisa que eu aprendi muito aqui, trabalhando tanto aqui como para side show, que principalmente para side show tem muito escultor que fala, escultura que eu fiz, não sei o que e tal. Na verdade, assim, quando você fala escultura que eu fiz, na verdade você colaborou esculpindo, né? Você colaborou na escultura, né? Porque é meio que existe o diretor de arte da peça, existe o concept art, existe você, existe o cara que vai pintar, existe o cara que vai tirar molde. Então, assim, é uma grande equipe que colabora para sair uma peça pro mercado, né? Sim. Então, isso eu aprendi muito aqui, que é uma colaboração, né? E geralmente quando o pessoal está criticando a sua peça na equipe, né? Que na side show eu recebo alguns feedbacks, não é porque o cara não gosta de você ou não sei o que, é porque realmente tá ruim, aí você faz e fala, realmente melhorou a peça, né? Então aí você vê que assim, tipo, uma escultura que às vezes tudo bem, você esculpiu, mas você recebeu feedback do diretor de arte, né? Então, assim, essa escultura, o processo braçal é seu, mas o intelectual tem um pouco do seu, tem um pouco da equipe inteira que tá desenvolvendo, né? Então até em vídeos da side show, você vê o diretor de arte falando, realmente, aqui as peças são uma grande colaboração com o time. Então, assim, é por isso que sai fantástico, né? Você pegou o melhor de todo mundo e todo mundo foi, né, dando um pitaco ali, foi um negócio. E aceitar a crítica, né? E saber. Porque às vezes o que eu faço muito no meu processo é assim, se teve um feedback e às vezes eu não concordo, eu prefiro eu faço do meu jeito e faço do jeito que o cara pediu. E aí mostro as duas opções. Fala assim, eu fiz aqui a mudança, só que eu também fiz essa. O que você acha? Às vezes o cara fala, eu gosto da minha. Tudo bem. Mas assim, pelo menos você, em vez de você falar assim, isso não vai funcionar e eu não vou fazer, pronto, é melhor você pegar e fazer uma segunda opção, mostrar que você tá interessado em fazer essas coisas, né? Então isso é muito importante, né? Então ter esse planejamento aí. Dicas sensacionais aí do Igor, hein? Né? E aí tem muita gente também que pensa assim,
tem muitas entrevistas, você vê entrevista do Bugarov, até do Rafa também, do Grassetti, que assim, me planejo, tal, e tudo. O pessoal acha que pega uma planilha, eu acho que até o Bugarov pode até pegar, né? Pegar uma planilha no Excel, não, ó, vou fazer aqui, ó, dia tal, tudo. O que eu acho que é o lance do planejamento, pelo menos que eu faço, é assim, eu sempre tento pegar um modelo e terminar. E aí eu sempre tento falar assim, eu quero fazer esse modelo em 2 meses. Né? Mas assim, é claro que no meio do processo, você vai ter um dia que você não vai conseguir fazer, vai ter outro dia que você não vai conseguir fazer. Sim, você tentar, normal. o que é tentar fazer o planejamento é terminar em 2 meses. Mas claro que às vezes você chegou em 2 meses e não deu muito certo, tipo, o modelo não ficou bom, você fala, mais umas 2 semaninhas para terminar, tal, tudo. E aí você vai fazendo esse planejamento. E aí tem muita gente que acha que o planejamento também é assim, quero trabalhar na Blizzard, então só vou fazer modelo da Blizzard, e se não entrar na Blizzard eu não tô feliz. O que eu acho que o pessoal tem que fazer é tentar ter um portfólio bom, para você conseguir entrar em qualquer empresa. Né? Porque assim, hoje o meu portfólio eu tenho Bárbaro, tenho super-herói, tem um monte de coisa. Tem cartoon, tem caricatura, né? Que eu consigo entrar que uma Blizzard da vida, sei lá, qualquer coisa, ver e falar, esse cara consegue entregar, entendeu? Às vezes não precisa ser um portfólio tão específico, sabe? Eu acho que você abrir o leque é melhor, né? Claro, se você for mais específico, você tem que ir já em um nível muito mais excepcional, assim, tipo, ser o destaque naquela área, né? E isso são poucos, né, que conseguem ter, né? Que legal. Aí eu vou até entrar um pouquinho aqui na sua experiência lá dentro da Santa Mônica. Eu vou aproveitar a pergunta aqui do Wilton Silva, que é o seguinte, você disse que o seu inglês ainda estava meio mais ou menos, né? Você chegou. Isso assim, óbvio, né? Para você já estar dentro da Santa Mônica, porque a galera já acredita, já meio que sacramentou, o cara, né? A gente já acredita que ele vai fazer, ele vai entregar, né? E o Grassetti também já está acreditando nele e tudo mais, beleza, já está aqui, é isso aí. Bom, mas a sua comunicação lá dentro, você sentiu uma certa dificuldade, né? O primeiro ano foi horrível. A comunicação foi horrível, o primeiro ano. É porque assim, a minha sorte foi ter o Rafa, e na minha equipe também tem um cubano que fala português também. Né, que é o Eric, que também é um monstro também de modelagem. Isso aí ajuda até hoje muito, né? Então isso foi bem difícil no primeiro ano, né? Principalmente a parte de reunião, né? Primeiro mês, segundo mês, eu chegava na mesa de reunião, os caras falavam, nada, né? Tipo, assim, entendia muito pouco, né? Sim. Então ficava meio difícil, né? Mas assim, mas o estúdio já tava com pensamento, né? Tipo aos poucos você vai pegando. Sim. O mais importante é a tua arte tá no jogo. E querendo ou não, como você tinha um lead, que no caso era o Grassetti. Né? E essa comunicação. Então, assim, pelo menos fazer o trabalho errado, essas coisas eu não ia acontecer, né? E também tem o cubano que fala no português também, isso daí ajudou muito também, porque tinha algumas coisas que às vezes um cara vinha para falar comigo, né? Aí eu chamava o Eric também e falava, Eric, escuta aí o que o cara tá falando, porque só para eu saber se aí o cara ia embora, eu perguntava, ele falou isso. Falou, não. Ou tipo, não tem nada a ver, você entendeu? Né? Então, o meio ambiente, nesse caso, ajudou, entendeu? Não é, por isso que eu falo assim, no meu caso, é uma exceção que eu acho que não é um exemplo muito a ser seguido, entendeu? Foi uma coisa assim, única mesmo, né? Uma coisa única. Não vai... O cara não vai pra Blizzard e vai acontecer a mesma coisa com ele. A galera tem que ter em mente que, assim, aconteceu isso, né? Mas isso não quer dizer que vai sempre acontecer. Não, isso aí é uma coisa que acontece... Que possa já se comunicar com o time, né? Isso é uma coisa que acontece, sei lá, uma vez na vida para uma pessoa só. Sei lá. Uma coisa que eu sempre falo é assim, estudar inglês para quer vir para fora, estudar inglês.
Eu fui muito... Um erro que eu cometi na minha trajetória de estudo foi realmente não focar Aham. no inglês. Hoje eu sinto muito o peso, assim, né? Uhum. Mas que nem, vamos supor, com a Sideshow, não tem nenhum brasileiro lá na Sideshow, né? E Sim. com a Sideshow eu consigo me comunicar muito por e-mail. Claro, hoje eu não tenho problema de ir lá e me Aham. comunicar, né? Mas na época foi muito Google Tradutor, respondendo e-mail no Aham. Google Tradutor, e aí vai. E aí conforme você vai pegando, respondendo muitos e-mails e tal, e vai, Sim. aí você vai pegando Você foi a língua. vivenciando no dia a dia, né? Todo dia você estava estudando Então, inglês, por mais que você não desejasse isso, né? exatamente. Você estava sempre ouvindo Exatamente. alguma coisa, né? Então eu fui aprendendo inglês por osmose, né? Aham. Não, E mas vai fazendo. que bom que, né, assim, querendo Mas ou o, não, hoje mas você o mas o já primeiro ano foi treta, né? Primeiro ano. ficava tenso, né? Acredito que você ficava É, muito tenso, né? não, é muito tenso. O Danilo Ataíde também teve quase o mesmo. Então, o Danilo Ataíde quase sofre o mesmo problema, só que lá não tem nenhum brasileiro, né? Sim. Que o inglês dele até é um pouco melhor que o meu, mas e ele passou na conferência. Assim, se você tiver um trampo bom e a galera quer te Aham. contratar, a língua não vai ser um empecilho para você, sabe? Aham. Porque os caras estão ligados que vai passar 1 ano ou 2 anos, você vai, vai, Dali a vai pouco pegar. você já está Você já tá. se comunicando de Só que boa, né? assim, para acontecer isso, você tem que estar com o teu portfólio ou o teu art Tinindo. test tinindo. É tipo, os caras falam assim, ó, o cara não consegue falar, o cara é um macaco aí. Mas ele vai entregar o trampo direto. Teve uma frase que até quando eu cheguei no estúdio, né, a head do estúdio, né, chefe do estúdio veio para mim e falou assim, e aí, qual que é a dificuldade que você tem, né? Você está tendo alguma dificuldade, algum problema? Que eles sempre ficam preocupados com isso, né? Que legal, né? Que Aí legal. eu, aí eu falei assim, não, enquanto a relação ao trabalho, essas coisas, eu não tenho problema nenhum, né? Meu problema maior é com a língua mesmo, que eu tô Uhum. penando para aprender, né? Aí ela virou e falou assim, não se preocupa, porque para arte não há língua. Olha que legal. Então, claro, meio que foi assim, faz o teu trampo aqui. Então, Apenas entregue tudo que você. mas também foi uma coisa que aconteceu no estúdio, foi assim, como o fato de eu não falar muito inglês, e eu sabia disso, e assim, existia pressão de que eu cheguei no estúdio sem falar direito, e também assim, eu sabendo que o Rafa também, tipo, tava apostando em mim, né, tal. Sim, sim. Eu sentava na cadeira, velho, modelava mais rápido, velho. Tem até uma história que eu contei num podcast aí passado, que foi assim, teve uma primeira apresentação pro diretor, né, pro Corey que teve, que aí o Rafa que tava apresentando, e, e aí chegou e aí a apresentação dos modelos, né, que a equipe Sim. inteira tinha feito, né. E aí foi falando assim, esse daqui é do fulano, esse daqui é do outro, esse daqui é do outro, esse aqui é do Igor, 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 esse aqui é do Igor. Tipo, e no tempo que foi, eu tipo, modelei muito, assim, eram os modelos bem Sim. complexos, assim, né, que eu fiz, né. Tem muita coisa que eu não postei também, né, Aham. no ArtStation, porque assim, eu não achei que era Relevante. relevante, né. E a gente no jogo, às vezes o pessoal acha que a gente só faz o personagem, né? Teve muita coisa no jogo que eu ajudei o environment, né? Algumas peças, algumas coisas Aham. de environment eu Que também legal. fiz, né? Então, principalmente coisas mais complexas, assim, e o pessoal do environment, sei lá, ia levar 2 semanas para fazer e eu fazia em um dia, sei lá, aí eu fiz Caramba, que também, né? legal. Então, É, uma curiosidade que eu tenho é que, assim, as pessoas conversam, né? Tu vai falando e tal. Se eu não me engano, você tem um lance de, na sua pipeline de modelagem, você praticamente não sai do ZBrush. Você tenta resolver tudo lá. Isso hoje procede? sim, hoje sim, porque eu modelava muito no... Vixe, peraí. Eu tava com outro fone de ouvido no computador, eu tava ouvindo minha voz aqui. Eu modelava muito rápido no XSI, né?
E a Autodesk Caramba, fuzilou a GSI, né? é. Então hoje praticamente é Maya. E quando eu vim para o estúdio, aqui para Santa Mônica, eu tava modelando um pouco no Max por conta do V-Ray, né? Então Sim. eu modelava, meu pipeline antigamente era XSI, né? XSI ZBrush, e aí passava para o Max para renderizar com V-Ray, né? Sim. E aí também fazia o hair com o Ornatrix, né? Usando o V-Ray. E, então, assim, eu sabia um pouco de Max por conta do hair, tinha que fazer as ferramentas, algumas coisas modelava lá no Max mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu já sabia que era o Maya, né? A pipeline. A gente instalou algumas coisas de Max aqui, né? Tinha uma licença do Max, mas, assim, toda a engine, todo o processo, o pipeline é com o Maya, né? Sim. Então, praticamente, eu aprendi o Maya aqui no estúdio, né? Só que... Caramba. Não aprender, né? Você sabe que, assim, se você sabe um software para você migrar para o outro... Sim. Principalmente quando você trata do universo de modelagem, porque o conceito da topologia e tudo mais vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo, Então, assim, antes de vir para cá, eu fiquei estudando um mês, assim, mas aí quando você vai para o estúdio, você vê uns caras que já estão mais habituados com a ferramenta, você consegue pegar outras coisas, e aí também às vezes eu perguntava pro cara, falar, pô, no XSI eu faço desse jeito, como é que eu faço no Maya? Aí tinha muitas coisas que eles conseguiam explicar, outras coisas falar, no Maya não tem. No Maya não dá, você tem que no Maya, se ferrar mesmo. Aí eu falei, pô, então aí, como é que eu migrei o meu processo só para o ZBrush? Porque assim, eu sempre, desde 2010 eu sou beta do ZBrush, né? Fazendo beta. Então assim, o ZBrush é uma ferramenta que, putz, eu sei todas as features dele, né? As features, tudo do ZBrush. E aí eu já modelava um pouco com o Z-Modeling, né? Só que aí eu comecei a falar assim, porra, o Z-Modeling é melhor do que essa merda desse Maya. Assim, isso pra falar assim, pô, dificuldade por dificuldade, eu prefiro ficar no ZBrush só e que eu faço. Sim. Porque quem dominava muito o XSI, principalmente parte de bevel, essas coisas, sabe que principalmente o bevel do Maya não é bom até hoje direito. Sim. Então, e antigamente eu achava que o Maya era ruim porque eu não sabia, né? E hoje eu posso falar que é ruim. Não que é ruim. Só toma cuidado. Porque tem a galera que é apaixonada por software, cara. Não, eu sei. Não, mas é que assim, é questão, não, só de Não, mas eu acho que você tá certo. Acho que a galera tem que realmente se desapegar. Desapegar. Sabe? Porque assim, é ferramenta, cara. E assim, ferramenta. é aquele lance. Maia vai ter vantagens em relação a Max, Max vai ter vantagens em relação a Maia, vai depender muito da situação do que você estiver usando. Então, assim, para que o Igor usava, né, a pipeline que ele estava acostumado, exatamente. Ele sentiu que, né, o Maya não atendia o que ele já estava acostumado a fazer. Ele já fazia mais rápido. Porque muita pipeline que eu aprendi também foi muito vendo o vídeo do... vendo o vídeo do Bugarov, né? Então, praticamente, minha pipeline inteira de ferramenta e o jeito de trabalhar é muito similar ao que o Bugarov faz. E aí tem muita coisa que eu aprendi a fazer no XSI, o Maya hoje em dia ele não faz. Não faz igual. Assim, não é porque é ruim. Não, tipo, não, tem a ferramenta, mas não faz. Tipo, ele trata de uma outra forma. Mas não que isso é errado ou é ruim. É que o jeito que eu estava acostumado, que eu fiquei 8 anos fazendo, quando vem para o Maya, é diferente. Então, aí por isso que eu decidi adotar minha pipeline quase inteira no... Praticamente hoje eu só vou para o Maya ou para fazer algum hard surface muito específico mesmo, e reconstrução, né? Reconstrução de malha, aí eu faço no Maya mesmo, e é muito melhor do que... A própria questão da escala também, você deve levar o modelo para lá. Aí leva... Assim, hoje praticamente eu estou bem habituado a modelar no Maya, né? Mas quase toda a minha pipeline de high poly
é muito difícil eu ir pro... Sim. Porque assim, hoje eu não vejo muita necessidade, principalmente usando o Z-Remesh em algum... Você sabe usar bem ele, e aí a topologia que você quer, geralmente eu faço, e aí se o Z-Remesh não segura a topologia, aí sim eu vou pro Maya, arrumo a topologia, e aí volto. Sim. Mas geralmente, principalmente para low poly, para game e para toys, Sim. Que o high poly não precisa ter uma malha bonita, né? E sim o low poly só precisa ter. Então, geralmente eu não me preocupo com a geometria high poly, sabe? Tipo, a topologia. Então, tem muitas coisas, às vezes, que eu faço uma armadura, e aí o ZBrush deu uma amassada na armadura. E aí o que eu faço é assim, pô, eu já iria amassar, então não preciso deixar bonitinha a minha geometria. Então aí eu vou e continuo amassando a malha e aí fica e sai o resultado, né? Esse lance, né, do software é muito relativo mesmo, né? Mas assim, o próprio Grassetti mesmo também, né? Tem o Rafa o também estúdio é Maya, mas ele usa Max, né? Ele usa Max, ele curte fazer essa troca, né, com o ZBrush com o Max. Sim. Mas né? Hoje praticamente assim, quase tanto eu, o Glauco, o Rafa, a gente sabe mexer tipo em vários softwares, né? Sim, não, e essa é a ideia mesmo, cara. Quanto mais híbrido for, melhor. Quase todos os artistas que já estão muito tempo na indústria, sim. Eles já, pelo menos assim, alguma coisinha já sabem. Então assim, não tem uma coisa só modelo no Maya e o Maya Não, geralmente você sempre você sempre vai migrando para algumas outras coisas. Eu, por exemplo, eu modelava no XSI, mas aí aprendi também. Teve uma gordinha que eu fiz com uma bola muito tempo atrás. Sim. E também um Dr. Brown eu fiz no Modo. Que legal. É sensacional, muito sensacional também. Então, assim, tem muita coisa assim que eu não me prendo a software. O que eu faço hoje em dia, assim, hoje minha pipeline quase inteira é no ZBrush por opção, porque eu sei como chegar no resultado no ZBrush. Sim. É que o pessoal, principalmente quem está começando... você ganha muito tempo com isso. Eu imagino que realmente você ganha muito tempo. Não, ganho muito tempo. Porque assim, às vezes eu faço uma base mesh muito rápido no ZBrush e depois começo a detalhar ela, em vez do que ficar só o tempo de salvar, exporta, BJ, tal, não sei o quê. Exatamente. Por mais que tenha GoZ e tal. Então assim, tem muita coisa de ferramenta. Então, assim, eu vou pro Maya só quando hoje, assim, alguma geometria que é muito complexa, sabe? Tem muito chanfro ou alguma coisa que realmente eu vejo porque você vai se sentir mais seguro mesmo com um software que sempre foi completamente focado em modelagem poligonal, né? Então, assim, a forma como ele trata, inclusive a suavização, né, a tensão da malha, você consegue ter uma previsão e uma segurança de trabalhar a modelagem poligonal. Mas uma coisa que eu vejo muito das pessoas hoje que estão começando é falando, vou trabalhar só com estátua, então só vou aprender ZBrush. Não, isso é um erro. Assim o que eu acho assim, você tem que saber muito de tudo para depois decidir o que você vai fazer, né? Então, mesma coisa assim, hoje praticamente eu tô quase com a mesma pipeline de render do Rafa também, né? Tipo, só render no ZBrush e beleza. E leva o Photoshop. E leva o Photoshop e vai. Mas assim, o pessoal. E às vezes o pessoal vê a gente fazendo isso e achar que esse é o jeito certo para conquistar um portfólio, né? Fazer um portfólio. Mas não, se você for ver, tem muita coisa que eu fiz com V-Ray, com Modo, com Arnold, assim. Então, assim, tem muita coisa que tem topologia, funciona. Então, assim, hoje eu quero alguma coisa a mais, só uma imagem, então eu não preciso provar que eu sei fazer. Porque hoje, praticamente, no estúdio, o que eu faço mais todo dia é topologia e eu render pintando mapa. E a sua topologia já pensada para o low, né? Para o low poly. O que eu faço é, geralmente, isso pipeline de estúdio, assim, geralmente você tem uma base mesh de humano, né? E aí você deforma do jeito que você quer que ela já tenha as UVs.
E as armaduras, essas coisas assim, eu modelo tudo no ZBrush, nem penso em topologia nem nada. E aí depois eu reconstruo. Então, vou até aproveitar aqui, ó, o Thiago Leite aqui, ó, chegou a falar, né, desse lance mesmo de ficar só no ZBrush e tal. É aquele lance, Thiago. Beleza, dá para você realmente focar, né, no software e tal, mas é o que o Igor está dizendo, é bom você ter sim Ter o um leque aberto aí de softwares de base, que a gente chama aí, né, o Max, o Maya, né, o próprio XSI, que infelizmente foi extinto. Teve uma peça que eu fiz para a Sideshow que ainda vai sair, que ela tem eu não vou falar os objetos, senão fica muito na cara, né? Mas assim, ela tem um objeto que ela envolve a peça, e aí esse objeto ele precisava de um twist, né? Uma deformação na curva. O ZBrush você consegue pegar e passar essa curva e fazer, só que você não consegue dar esse twist com a curva, né? Então aí eu tenho que jogar pro Maya e fazer esse twist, né? Então, assim, inclusive o Max é poderosíssimo nisso, né? Exatamente. O Max então, quando fala de linha... não tem igual. Isso realmente e uma coisa que eu gosto muito do Max, que não tem nos outros, é os nodes lá, que tem na lateral lá. Até esqueci o nome que é. Sim, os modificadores. Os modificadores. Isso é muito bom. Assim. É a coisa maravilhosa. Então, é importante você... Imagina que você tá na guerra e você tem de pistola bazuca. Entendeu? E aí você tem que armar, assim. Geralmente, assim, hoje em dia é muito difícil um trampo que eu pego e que eu falo assim, puta, eu não consigo resolver. Justamente porque você tem esse leque aberto de soluções, né? Geralmente eu falo assim, vai dar trabalho, vai dar uns dias de trabalho. Mas não que, tipo, nossa senhora, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus do céu. Tipo, não tenho... faz muito tempo que isso não acontece, né? E também se aconteceu, Google aí, a gente dá um jeito. Isso aí, dá um jeito. É isso aí mesmo. Dá os pulos aí. O dia a dia que faz a gente evoluir mesmo, né? E sempre tem uma situação nova. Sempre rola Ou então, às vezes, acontece um problema que, né? Caramba, o problema insiste, que de repente em outras situações aquele problema nunca apareceu, e vai ter que solucionar. Eu vou aproveitar aqui, Igor, só para a gente fazer aqui a última pergunta, antes da gente ir para o review. É uma pergunta aqui, eu vou até pescar ela aqui, cara. Cadê? Aqui, ó, do Diego Ribeiro. Né? Diego Ribeiro, que é gente finíssima aí, está sempre, né, acompanhando. E ele pergunta aqui, em relação ao seu estudo, né, como é que você tem aí administrado o tempo em relação agora à seu novo estágio aí de pai, né? Como é que você vem dividindo isso? Você sente uma dificuldade em relação a isso, né? Ou assim, tem gente que não necessariamente é pai, mas sei lá, o cara começou a namorar, ou o cara casou, ou outra coisa mesmo relacionada à vida pessoal, que às vezes pode, de repente, demandar que você dedique um tempo a isso, né? Óbvio. E como é que você administra o seu tempo de estudo? Você sentiu que, sei lá, ficou mais difícil, que de repente isso pode ter prejudicado o seu estudo de alguma forma, ou você segue de boa? O que eu acho que tem que ter da galera de estudo é disciplina, né? E saber o que você quer da sua vida realmente, né? E da prioridade, né? O que tem muita gente que fala assim, quero vir para fora, tal, e aí sexta-feira à noite tá indo pra balada, sábado enche a cara e domingo tá morto. E aí não consegue fazer nada, né? Aí depois fala que não tem tempo pra achar, pra trampar, pra fazer trampo pessoal. Hoje em dia, tipo, eu tenho 3 freela rolando simultâneo, e tô terminando a Elfa para mandar para produção, que eu vou fazer umas 40 peças, né, para vender mesmo, né? Então, e aí tô também fazendo um projeto, uma história em quadrinhos aí, que eu tô fazendo, e assim, todo mundo que eu vejo falando assim, pô, eu tenho filho, tô namorando, acabou meu tempo, acabou minha vida.
eu não sei qual mundo que os caras vivem, porque o meu dá tempo. Não, o que eu acho assim, ó, o que eu separo é assim, durante a semana é totalmente focado a minha carreira, né? Sim. Então, basicamente é de segunda a sexta focado totalmente, tipo, volto do trampo, aí eu faço freela, no outro dia que eu entreguei o freela, eu faço outro, ou faço um trampo pessoal. Aí então, assim, de segunda a sexta eu tô estudando e tô trampando com Sim, freela, né? sim. Isso fora. Então, geralmente, assim, o pessoal fala, você mora do lado do estúdio, por isso que você consegue fazer. O, o que eu consegui fazer hoje é assim, sempre meu horário foi começar o freela ou o estudo pessoal às 10 horas da noite. Então eu Uhum. vou das 10 a 1, das 10 às 2. Então isso eu sempre faço isso de segunda a sexta, meio que sagrado. Você chega Então, na empresa, que nem eu chego 6h30 hoje, né? aí passa um tempo ali com a família, né? Passo um tempo com a família, vou, Janta, jogo um pouco né? videogame e tal, faço as Sim. Dá uma paradas. relaxada. Aí às 10 eu sento e fico até 1 ou até as 2. Quando, Caramba, que legal. quando, quando assim, tem muito, tipo, eu tô para entregar o trampo. Aí às vezes que eu sei que em 1 hora a mais eu termino e aí eu acabo o freela, vai. Aí Aham. eu fico até as 3, vai. Mas assim, Uhum. tipo, quando eu vou entregar alguma coisa. Porque aí eu sei que no dia Sim, seguinte eu vou dar uma relaxada, entendeu? Que aí eu não sim. preciso estudar. Então aí eu fico isso. Mas isso também, assim, hoje rola muito porque, como eu estou fazendo isso há mais de 10 anos, praticamente nesse ritmo, então Sim. ficou uma rotina bem normal para mim, né? Ficou comum, ficou uma coisa, tipo, para mim não é um sacrifício ou Aham. nada, para mim é uma coisa comum, Sim. né? O Diego, é assim, né? Acho que o Igor aí solucionou bem, né? A questão dele. Assim, no meu caso, eu tenho dois. Eu tenho um casal. É. E eu ainda tive o azar Já de, dois já deve dar do mais tempo. colégio, do colégio, um ficou estudando de manhã e o outro ficou estudando à tarde. Aí fodeu. Aí eu tenho que levar um, voltar para casa. Aí, dali a pouquinho, eu tenho que buscar a outra e levar o outro. Uhum. Não, aí Então, foi. assim, meio que deu uma zoada, mas assim, eu uso mais ou menos desse horário aí que o Igor está falando. Né? Não, Chegou a esse noite horário é ali, eu já melhor. começo né, eu venho aqui pro PC, né? E às vezes eu fico de madrugada. Aí, por exemplo, tem dia que às vezes eu vou até amanhece o dia. Uhum. E tem dia que eu simplesmente resolvo, hoje não vai dar, porque eu estou muito cansado do Sim. outro dia, que eu preferi me dedicar mais, mesmo que eu ia render, né? Eu estava no meio ali do raciocínio, né? E aí tem dia que não vai rolar bem, tem dia que vai rolar, mas assim, o lance é realmente não desistir, perseverar aí. Mas geralmente o pessoal que tá estudando, né, geralmente vira e fala assim, porra, eu trabalho, pego o metrô, tal, não sei o que, não tenho tempo. Sim, Eu falo, porra, tipo, você tá então me desrespeitando, porque eu também trampo. Tipo, e eu também tava na mesma vibe que você, tipo, você precisa trampar pra conseguir o trampo, tá? Tirando a sim. época da Melies, que realmente aí foi que eu me ferrei com grana, né? Uhum. Mas meu, dá pra você arrumar tempo sim pra poder fazer as coisas. É só querer. Assim, é tudo ver o que você quer da sua vida, né? Realmente você quer trampar na área, se realmente você quer ser bom no que você faz, é só você se dedicar mesmo. Galera, assim, é aquele lance. Tudo bem que assim, sempre tem a zona de conforto e assim, sei lá, você sentou na frente do PC, aí você abriu o Facebook. Caramba, é bom você ficar rolando a tela ali, os feedzinhos do Ah, Facebook, é. ver as fofocas, né? Aí você vê um lance legal de um filme que você estava afim de ver, É. um game, Isso é uma. aí, né? É você se sabotando aos pouquinhos, né? E É, quando vê, você passou 1 hora. Cara, 1 hora dá para modelar coisa dá pra pra modelar pra caramba, caramba. Não, muita tanto é coisa. que teve umas vezes que você mandou mensagem, eu fui responder depois de uns 3, 4 dias. É Assim, porque eu não entro muito no Facebook. Tipo, é sim. muito. Se eu entrar, sei lá, às vezes eu vou pro banheiro, aí eu entro, sabe? Sim. Mas assim, quando eu paro pra sentar realmente,
e fala assim, ó, é das 10 e tal, eu sento, o máximo que eu faço é abrir o meu e-mail para ver se tem alguma coisa e YouTube. Aí eu coloco, Uhum. sei lá, aí eu vario de Taylor Swift a Metallica, a Beatles, Sim. eu vou variando muito, é bem eclético, assim. É, assim, ó, E, a galera, ou por sei lá, documentário, né? pode concluir, eu te interrompi. Não, isso aí. Né? Mas assim, por exemplo, sei lá, você curte uma série, você curte um filme, sei lá. Por exemplo, eu curto anime. Não Aham, todos, eu seleciono bem mesmo. Mas assim, eu tô assistindo o Attack on Titan, aham. né? É... Pô, eu vou lá, assisto um episódio e vazo. Acabou, Isso. né? Não, Tô feliz já. não, que nem eu jogo. Eu tô jogando muito Call of Duty, né? Sim, E o que eu faço geralmente é quase todo dia, não todo dia, mas eu jogo 3 partidinhas, velho. Eu jogo 3 sim. partidinhas. Aí jogo, Já deu aquela já deu aquele relaxada? negócio, já joguei o meu Sim, joguinho, já morri pra caramba. E aí eu vou trampar. Então, assim, dá para fazer as coisas se você tiver. Eu acho que é uma coisa que eu fiz na minha adolescência, que eu levo para minha vida, é que eu sempre fui atleta, né, de natação. Sempre não, agora não sou mais. Mas na minha adolescência eu fui atleta de natação, né? Então sim, eu competia e tal. Então eu sempre tive disciplina de pegar e realmente fazer alguma coisa e ir até o fim dessas coisas, né? sim, Então eu acho a palavra final é assim, ó. Você quer ser realmente um artista, você tem que viver, tem que ser um artista mesmo, né? Não sim. ser um artista só na hora que você senta no ZBrush e tal. É, isso tem que fazer parte da sua vida, né? Do Tem que seu ser, dia a tem que fazer dia. parte, tem que ser a sua vida, não é uma coisa. Isso é diferente, sei lá, você é não sei, qualquer profissão que uma profissão comum assim, sei lá. O cara é porteiro, sei lá. O cara não vai querer ser porteiro quando ele tá na casa dele, sabe? Ele vai querer sair um pouco da, Uhum. da realidade do trampo dele. Agora, eu acho que a nossa, como é uma coisa que a gente escolheu fazer, eu acho que toda hora você tem que estar vivendo aquilo lá, né? Você tem que estar pensando aquilo. Então, acho que é mais ou menos isso. Maravilha. Pô, já tem galera Olha o até na Daniel Bell, Daniel Argentina. Bell. Daniel Bell tá na Valeu, live, ó. brigadaço. Conhece o Daniel Bell ou não? Não? Daniel Bell é um grande artista Pô, já vou anotar da, aqui. da, da Eu anoto Sideshow. tudo. Ele é um grande artista argentino, né? Com certeza ele Sim. deve estar entendendo alguma Ah, não, com coisa, certeza. porque É espanhol, irmão. é, mas é, mas ele é um grande artista, um grande escultor, né? De, Sim. de, de, de estátua, um grande amigo, muito muito legal ele tá na live. Que legal. Bom, então, gente, ó, acredito que alguém tem alguma pergunta aí, né, relacionada a, sei lá, de repente até curiosidades aí em relação ao God of War, Santa Mônica, alguma coisa a mais, né? Porque a gente vai agora partir aqui para o review. Eu vou até aqui rapidamente, Igor, vou abrir aqui meu Gmail Beleza. e eu já vou te chamar lá no Hangout, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o meu microfone lá e a minha câmera. E aí eu vou pedir para que você faça o mesmo para a gente não pesar aí o streamer. Como é que eu corto a minha câmera aqui? Peraí que eu vou te chamar aqui primeiro. Não, não, não. A câmera aí do Beeline você deixa. Tá? Ah, Você então tá pode. bom. Tá? É Ah, só não, do Hangout tá, mesmo. do Hangout, beleza. Isso, eu vou te chamar lá. Valeu, Paul, né? Paul Paulino. Brigadaço mesmo. Né? Inclusive fizeram uma pergunta aqui, Igor. É. Para você aí, né? Qual o seu ídolo aí da modelagem aí, um artista que de repente você curta, admira? Cara, eu tive sorte, principalmente quando eu vim pra cá, de conhecer muita gente boa. O Daniel Bell é um deles aí também, que tá aí,
tá assistindo a gente. Sim. Eu gosto muito do Martin Canali também, que é um outro artista argentino que, puta, pra mim hoje ele tá sendo como se fosse um pai pra mim do 3D, muito, muito legal, assim, tipo, muito gente boa e um grande artista, tipo, ele esculpiu várias peças hoje que a galera tem aí muitos hooks da Sideshow, né, que foram feitos, foram esculpidos por ele. E ele é um cara também que eu admiro bastante por conta... Ele era um escultor tradicional, que aprendeu o ZBrush, e hoje só esculpe com o ZBrush, tipo, conseguiu mudar a sua pipeline também. Isso eu admiro muito, assim, porque não ficou naquele negócio, pô, eu só faço escultura tradicional, e é isso, e aí o cara vai morrendo, né? Porque não se adaptou ao mercado, né? E ele é um cara que se adapta muito ao mercado e quer aprender muito, e a gente troca muitas informações. O Mark Newman também é um grande artista que eu já via ele desde quando eu comecei, e hoje eu tenho a oportunidade, tipo, de trocar ideia com ele mesmo, assim, aqui, né? Tipo, teve a festa da Sideshow, conversar com ele pessoalmente, e você vê que é meio de igual para igual, é muito, muito legal isso daí. O próprio o Grassetti e o Glauco também são irmãos, assim, e os caras, puta, me ajudam muito, assim. Cara, tem tanta gente, velho, tem tanta gente. O Eric também, que é o cubano, e também trampa. E fora os nomes que todos já estão cansados, né? O Graov, o Antropos. O Antropos ele me ajudou bastante, assim, no processo de visto também, assim, puta, tem muito a agradecer a ele também. A galera é generosa demais, né? Assim, tem tanta gente, assim, que se eu ficar falando é injusto, assim, tem muitos nomes, assim, que hoje me inspiram, porque é muito bizarro, né? Quando você tá estudando no começo, né? Você tem aquele lá, George Shell, Rick Baker, tipo os mesmos, né? Assim, e que realmente são referência, e realmente o pessoal gosta bastante, né? E realmente são bons, né? Mas depois quando você vai trabalhando na indústria e vai conhecendo outras pessoas tão bom quanto os outros que você... Assim, fica muito difícil você falar um cara só, sabe? Sim. Geralmente você tem vários... São artes também muito diferentes, né? Assim, diversificadas, né? Cada um tem uma linha, né? O Pedro Conte também, de questão de cartoon sensacional, também. Putz, sensacional. E assim, o Pedro Conte também é outro irmão, assim, puta, troca ideia com ele. Quando ele morava aqui ainda, a gente saía direto aqui junto. Tipo, o cara também, puta brother, assim, e muito bom. Né? Tem, assim, cara, tem muita gente. Assim, maravilha, ó. Tem vários nomes aí que de repente não são, digamos assim, não estão no highlight, né? Mas que são grandes artistas, tão bons quanto, né? Eu acredito aí, recomendo que a galera aí, inclusive, lembre aí desses nomes, faz uma pesquisa, com certeza os caras têm ArtStation, né? Dá pra seguir e tal. Depois, como eu vou disponibilizar a live no YouTube, né? Quem de repente aí não pegou, já vai ter a oportunidade de pegar lá. Tá? E tem muita coisa no site da Sideshow também, tem muito... tem os nomes de todos os artistas que trabalham para ele lá. Até vídeo também você consegue conhecer outros artistas tão bons assim, né? Trabalhando na indústria aqui, principalmente aqui fora, você vê tanta gente boa que não tá no Facebook ou não tá no WhatsApp, tipo... Você fala assim, caralho, velho, da onde você veio, né? Da onde você surgiu, bicho? E o cara é um monstro, assim. Né? Esse Eric, que é cubano, ele dá aula na Nomon também. Mas assim, ele não é um cara muito ativo no Facebook, nem nada. Criou ArtStation só pra postar as coisas do God of War. Cara, e o cara é um monstro, assim, é um tipo, modela muito. Aquele lance, né? Tem uma galera que fica escondida nas sombras ali, mas o capiroto mesmo do negócio. Tem muito, principalmente aqui, cara. Aqui você vê uns caras que você fala assim, cara, velho, posta o bagulho que você faz, ô. Cara, não sei o quê. Maravilha. Bom, seguinte, eu te chamei lá no... Não sei se você já tá no seu Gmail aí, como é que é? Eu tô, mas eu nem tinha visto, peraí. Eu me perdi aqui, né? Tô abrindo aqui, peraí. Tranquilo.
Ah, acho que você entrou aqui. Entrei? Maravilha. Aí você pode cortar o seu microfone aí se você quiser. Eu cortei o meu, você nem tá me ouvindo lá. Deixa eu ver aqui. Ué, o meu nem aparece o símbolozinho do microfone. Ah, então de boa. Então tá tudo certo.